orava e clamava a Deus e buscava verdadeiramente. E a gente falava que queria, mas enrolando isso. Aí eu fiquei muitos anos sem prevenir de nenhuma forma, sem tomar nenhum remédio. Quando eu me dei com isso, já tinha mais de 5 anos. Eu não prevenia de forma alguma e eu também não tinha engravidado ainda de forma natural. E aí, no ano passado, eu orando e falei, Deus, mas antes disso chegou um tempo que eu falava assim, se for da vontade de Deus vai acontecer, se for da vontade de Deus vai acontecer. Mas simplesmente eu não orava, não buscava, não falava com Deus propriamente sobre isso. Simplesmente deixei acontecer. E aí quando eu assustei, já tinha passado esse tempo todo. Aí ano passado eu falei, Deus, eu quero isso, mas eu vou ver se eu tenho algum problema, alguma coisa, porque não é normal passar tanto tempo assim e você não conseguir engravidar. E aí quando foi em janeiro do ano passado, janeiro de 2023, foi fazendo exatamente um ano, eu procurei, fui nos médicos, ginecologista, e ela pediu alguns exames porque eu estava com uma desconfiança que eu tinha endometriose. E aí eu fiz a ressonância, fiz um ultrassom em janeiro de 2023 e deu uma endometriose muito profunda que estava chegando até no intestino. E aí eu procurei um médico especialista que era muito renomado, o Felício Roxo, e fui nessa consulta dele com ele ainda em janeiro. E assim que eu cheguei na consulta, de cara ele falou comigo, mas você não quer engravidar mais não, você já tem 35 anos, você já está velha. E foi falando só coisas como se fosse entulhando mesmo ali o meu sonho. Aí ele falou que meu caso era de cirurgia, que provavelmente ia ter que tirar um pedaço do intestino, um ovário, porque estava com endometrioma muito grande, muito tomado, que a minha endometriose era muito profunda. Então eu saí dali arrasada. Estava eu e meu esposo no dia, eu só chorava. Mas a partir dali eu comecei a clamar a Deus pedindo a cura da endometriose. A gestação para mim já era algo que eu falei assim, não, é impossível. Os médicos estão falando que é impossível, é impossível, impossível. E nisso, o mais importante desse testemunho que eu quero falar não é o que Deus fez na nossa vida, mas sim a grandeza de Deus, o que Deus é e de pessoas que Ele coloca na vida da gente para poder orar, para a gente que às vezes acredita mais do que nós mesmos. Uma delas foi minha mãe. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido, que o médico falou, e aí ela começou a fazer campanha no monte, e orando e buscando, e lá no meu íntimo, eu queria muito, mas eu só via a endometriose, eu só conseguia enxergar o problema. E eu pedi a Deus a cura do problema. A gestação eu já achava que era totalmente impossível para mim. E aí a gente orando, um dia eu fiz uma oração, que eu acho que foi a oração mais sincera que eu fiz para o Senhor. E eu falei com ele, Senhor, eu pedi ele verdadeiramente, eu abri meu coração, falei que era aquilo que eu queria e coloquei nas mãos dele e descansei. Isso foi em janeiro, quando eu tive esse diagnóstico, né? E minha mãe orando, ela e minha irmã sempre falando que eu ia ter outro filho, e no fundo eu sempre falei, não. E aí, eu fazendo os tratamentos todos, quando foi em março, eu descobri que estava grávida, e aí fui, nisso já tinha feito uma campanha no monte, descobri que estava grávida. A gente fica nervoso, é muita coisa. E aí, hoje, esse mês está fazendo exatamente um ano desse diagnóstico que eu recebi. E o que Deus me mostrou, o que Deus mostrou para a nossa vida? É que às vezes a gente olha muito para o cenário que nós estamos, independente daquilo que a gente sonha. E Deus, Ele me fez engravidar diante de todo o cenário que eu estava e que para todos os médicos eram impossíveis, que os exames mais precisos também mostravam impossível, mas Ele me mostrou que não importa o cenário que eu esteja, não importa o cenário que você está. O que importa é que Ele é Deus. E quando Ele tem uma promessa para se cumprir, Ele vai cumprir ela. Independente de como você estiver. Boa noite, amados. Boa noite. Paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todos. Amém. É isso. Nós
Deus de milagre. Não posso falar muito tempo, eu puder chorar. Pode chorar à vontade. Mas eu tenho Isaías, né? Pastores me ajudam com aquele 20. Não saibam, entendam, compreendam que o Senhor fez isso. Aleluia. O Senhor fez isso. Todo milagre, todo testemunho é para impactar vidas. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Esse é o nosso testemunho, que a mão do Senhor fez isso. Glória a Deus. E às vezes as coisas acontecem, tudo tem o tempo certo mesmo de Deus, né? Porque durante a gestação, a mãe fala, você não vai dar o testemunho, o Alex fala assim, não, nós vamos dar, depois que ele nasceu, o testemunho completo com ele no colo. E aí, hoje Deus trouxe a gente aqui, no dia de encerramento do ministério, para honrar mesmo a vida da Vista, que não é só a Vista, mas é minha mãe também, intercessora de todos nós, né? Para mostrar mesmo quantos milagres ele fez através desse ministério, através da vida dela, através das orações dela, da busca dela. Então eu creio que Deus ele tem tudo certo, tudo muito preparado, né? Porque ele nos trouxe aqui hoje, no último dia, para glorificar o nome dele. Glória a Deus. Existem alguns detalhes, né? Quando a pessoa está muito nervosa, não consegue contar. No terceiro ano, nós estávamos no monte, o Senhor falou comigo, mas eu não falei nada para ela. Ela está grávida. E ela, quando ela voltou desse médico, que ela foi especialista, nós já estávamos subindo ao monte. E quando ela me mandou uma mensagem, ela falou, mamãe, o médico, ele me tirou o meu chão. E naquele momento o Senhor disse assim, fala para ela, lá em Lucas, quando Jairo falou, Senhor, Lucas, existiam lá 2, não sei, 3 médicas, que as próprias médicas falaram, como você teve esse bebê? Você não podia ter filhos. Você tem que estar sangrando demais. O seu outro está aí, está aqui no outro. E ela, automaticamente, lógico, ela disse assim, Deus. Então está aqui. O grande testemunho. Milagre. Pela fé. Amém? Eu quero louvar apenas o nome de Jesus. Coloca para mim o seu telefone. Tempo de cura no quinta-feira. O Ministério Consolidar foi me dado no lugar. E o Senhor falou assim, consolidar. Eu disse, consolidar, mas o que é consolidar? Então, automaticamente, eu levantei, peguei meu celular e fui ver no Google. Qual o significado? Consolidar significa cuidar, pegar no colo. Pegar no colo. Tem água dentro da boca, sei, tá, gente? Água gelada. Pegar no colo. O Ministério Consolidar, tem pessoas que ligam, bispo, pelo amor de Deus, olha comigo. Bispo, pelo amor de Deus, eu estou com vergonha, mas você pode orar para mim? Bispo, eu não estou indo na igreja, mas você pode orar para mim? Bispo, pelo amor de Deus, a minha filha está isso, meu filho está aqui. Então isso é o Ministério Consolidar. É o Ministério de cura, é o Ministério de pegar no colo, é o Ministério de catear, é o Ministério de cuidar. Eu vou continuar cuidando de todos, eu vou continuar estando aqui à vista. Eu vou continuar tendo o chamado que Deus colocou. Não neste lugar, não sabemos aonde nós vamos estar. Vamos fazer uma célula, mas o Ministério Consolidar vai continuar. Amém? Vamos louvar. Seguiu em mim. Eu vou tirar a Instagram, depois eu volto, nós vamos louvar essa noite. Só um minutinho, igreja.